Oi, gente! É um prazer estarmos aqui de volta em mais uma mesa redonda. Esse encontro está ficando mais conhecido, né? A gente está se reunindo cada vez mais. Eu sou Jussara Burini, Dani França. Boa Somos noite, bom dia, boa tarde. isso. Como o tempo não existe, né, Dan? Então, oi. Somos o Centro de Estudos Fênix e a gente está aqui para mais um bate-papo, trazendo as últimas atualidades, as últimas atualizações, comentários, estudos, todo o movimento que está sendo feito, que já foi feito, né? A gente vai trazer coisas de alguns anos atrás, de alguns cientistas, para todo esse movimento que está sendo feito, que nos preparou para chegarmos no momento do agora, o momento do despertar, o momento da transição planetária. Hoje a gente vai trazer os assuntos de empoderamento, soberania e a correlação com o futuro Star Trek, que é uma analogia que a gente vai fazer com um filme, mas como a gente sabe, muitos desses filmes foram inspirados e trazido informações, inclusive de seres de outras dimensões que vieram aqui para abrir a nossa mente. Todo esse processo, ele foi feito com um propósito único, que é de expansão da consciência, e é por isso que a gente está aqui hoje, né? E aí a gente começa se perguntando, né, Dani? A gente estava até falando mais cedo a respeito disso. A gente se pergunta, será que essa realidade... Ninguém aí já se perguntou alguma vez, eu já me perguntei isso várias vezes, nossa, essa realidade tem tanta coisa que não bate, sabe? Que se a gente acompanha as instituições religiosas, né, a crença no Deus único, Criador, fala assim, nossa, mas por que tanta injustiça? Por que tanta dificuldade? Por que tanta desonestidade das pessoas? Por que tanta, né, separação? E a gente se encontra numa situação e numa humanidade que segue ídolos, que segue isso, que segue aquilo, que não sabe realmente nem o que está fazendo aqui, nem de onde veio, não sabe o propósito da sua vida. E aí a gente se pergunta, essas informações que passaram para a gente, será que essas informações realmente são o que parecem ser, né? E aí isso nos traz, faz a gente se perguntar, será que nós temos realmente consciência de tudo que está acontecendo? Será que nós realmente temos a lucidez de entender todo esse processo que está se passando? O que eu penso, da forma que eu cocrio a minha vida, é realmente o que eu quero que seja feito? Ou eu estou sendo manipulado? De uma certa forma, a gente já está vendo, para quem acompanha o nosso grupo, né, em outros trabalhos também, já sabem que existem várias formas de manipulação e de inserir o que o grupo de controle quer, através de mensagens subliminares, da television, né, de falar, assistir o que eles querem que a gente assista, de seguir esse padrão que eles querem. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai trazer algumas informações e vamos pensar juntos, né, para que a gente possa se libertar, fazer quebrar as correntes da prisão, como Platão, né, no mito da caverna, e sair da caverna e ver o sol brilhando lá fora, e ver tudo que tem de bom e maravilhoso, para que a gente possa viver mais plenamente esse mundo e essa vida que o Pai Criador quer para a gente. Quebra de paradigmas, né, Ju? Todas as crenças, paradigmas, que isso tudo formou. Foi uma experiência, ok, viemos experienciar isso mesmo, mas agora é um momento de realmente desconectar de tudo isso, porque realmente faz parte do sistema e faz parte do controle para manter a gente aqui, né, no 3D, nas energias de dores e tal, naquele ciclo de roda de samsara, né, que a gente esquece tudo, enfim. Então, e basta lembrar o pessoal que está vendo
vídeo a primeira vez, temos informações a respeito de por que isso aconteceu, né? Para que as pessoas entendam. Então, tem nos nossos vídeos lá da Fênix. Depois a gente coloca os links aqui embaixo para que as pessoas acompanhem, né, para direitinho. ajudar, exato, é isso mesmo. Então, gente, assim, para o pessoal que a proposta da mesa, da Fênix, é trazer um pouquinho realmente já que nós somos uma escola, né, é trazer realmente um pouquinho de discernimento no meio disso tudo, né, mas aí o povo que chegou agora, eu já posso, nossa, mas discernimento, essas doidas estão falando de coisas assim, né, exoconsciência lá de Star Trek, né? Tipo assim, mas então, entendam, gente, a gente foi nos negado toda a informação real. Tudo que a gente aprendeu até hoje, na escola, nas doutrinações, nas igrejas, tudo, foi para manter a gente nesse mundo palpável aqui. Mas todo mundo sabe que a energia existe e que nós somos muito, mais e mais as pessoas estão descobrindo que nós somos muito mais do que essa carne aqui, né, que existe muito mais, né, além do que a gente consegue perceber, né, que a gente consegue visualizar. Então, a proposta nossa é justamente essa, para quebrar os paradigmas e trazer um discernimento, porque existe muita informação em contra-informação, que mais tarde a gente vai tocar hoje mesmo nesse assunto muito sério, e então a gente precisa estar sabendo navegar de uma forma em que a gente não perca o foco, porque o foco é nosso autoconhecimento e verdadeiro trabalho interno. Mas então, eu só quero dar um sumário, assim, porque, por exemplo, o pessoal que está chegando agora, né, e entende, por exemplo, tem pessoas que estudam digamos, porque o nosso foco aqui é trazer, né, a geopolítica, a exopolítica, né, e a espiritualidade junto, porque ou você estuda, geralmente a gente vê por aí, né, o pessoal estuda geopolítica e fica só na geopolítica, ou só exopolítica, ou só espiritualidade, não funciona. Nós estamos aqui vivenciando esse sistema, nós estamos aqui presos todos juntos num sistema só. E o principal de tudo, para que a gente consiga, na verdade, a gente não precisa acender, porque nós já somos, nós vivemos em outras dimensões já. O que a gente precisa é nós, com essa percepção que nós estamos tendo de 3D, é quebrar como que eu posso dizer, fazer essa coisa que desconecta a gente. Não é bem desconectar, nós não somos desconectados com a fonte e com o que nós somos em outras multidimensionalidades. A gente só está com esse, como se fosse véu, né? É como se fosse um aprisionamento consciencial, né? Consciencial. Nossa consciência está aqui, né? Só que a gente não tem acesso porque a gente está preso, a gente está alimentando ainda esse sistema. Então, assim, para as pessoas que estão só na geopolítica, a gente tem que entender que a gente tem a geopolítica, tem a geopolítica plus, que entende toda essa questão que acontece com a aliança, que a gente já fala em outros, né, outros vídeos. Tem essa questão da exopolítica, que na verdade tem a ver com os nossos amigos seres, né, de outras dimensões, né, físicos também, assim vai. Inclusive aqueles que nos comandaram desde sempre, que se chamam de anjos caídos, né? Então, que são esses seres, a gente fala também lá para trás, a gente fala disso. Então, a espiritualidade, ela envolve tudo isso, porque afinal de contas, nós precisamos estar fazendo o nosso trabalho interno e a nossa conexão para que a gente consiga realmente ver todo esse sistema, não alimentar esse sistema e ajudar as pessoas a fazer o mesmo, né? Então, assim, o fato de a gente ficar sabendo o que está acontecendo lá fora, que o povo da espiritualidade não gosta, alguns, é porque a gente, não adianta a gente estar espiritualizando e alimentando o sistema, e dando nosso poder para o governo, digamos assim, dando nosso poder para agendas,
diversas que estão aí para nos controlar. Então, assim, que adianta a gente estar na espiritualidade tentando despertar se a gente não consegue ver a nossa própria escuridão e a escuridão lá do nosso planeta, que é onde a gente pode agir de uma forma consciente, né, para que a gente não alimente e inclusive não alimentar com as nossas dores, porque nós estamos fazendo nosso trabalho interno, que é o mais importante de tudo isso aqui. Então, a gente está sempre lembrando isso, porque é importante. Isso é para quem chegou agora, né? E por que não alimentar com as nossas dores? Porque essas dores, o medo, tudo isso, como o mundo é energia, tudo é energia, todos esses sentimentos negativos, eles alimentam os seres que nos controlam. É simples assim. Então, é um ciclo de retroalimentação. A gente fica com medo e eles são alimentados com esse medo e eles continuam nos controlando porque eles sabem que... E aí eles continuam aqui. Uhum. Né? E é como que a Dani falou tão bem, que a gente vai se libertar, entendendo, vendo como tudo isso é uma experiência, um teatro, como se fosse... Não sei quem já viu o filme do Truman, a vida de Truman, é assim, né? O show do Truman. É mais ou menos isso, né? E depois ele acorda e ele vê que, tipo... E é isso que está acontecendo com a gente agora. Uhum. E aí, essa é a importância. Não é ficar com medo, aconteceu isso, eles mudaram, né, o teste de não sei o quê. Não, entrega, confia, tudo vai dar certo. E não se deixa paralisar por causa disso. Desculpa, Dani. Então, a gente, né, nas outras vídeos, a gente trouxe todos os vários, né, não todos, programações, projetos que eles fizeram, né, toda esse pessoal aí que está, vamos dizer, da Cabal aí, né, todos os projetos que foram documentados, inclusive pelo FBI, CIA, tem documentos por aí, tem ex-militares falando, então não é nada assim à toa, são bem conhecidos esses projetos e a gente fala nas outras lá, então vocês vão estudando lá atrás, para quem não sabe. Então tem todo um fundamento, né, de todos esses projetos e tecnologias que eles usam de controle. Então isso daí fica bem fundamentado aqui na nossa conversa, porque isso realmente existe. A gente sabe que a mídia, ela faz parte desse controle, a gente explica tudo lá, e ela faz parte de um projeto, inclusive o nome é Mockingbird, Mockingbird, o nome do projeto. Né, para quem quiser procurar, só procurar Mockingbird Project. Uhum. Então, assim, tem a questão da tecnologia IA, né, inteligência artificial, que a gente viu que não é bem artificial assim, explicamos lá também. Então, todo esse controle, nós vivemos sobre esse controle, e agora mas o que faz a gente se desconectar desse controle? A nossa cura interna, porque não tem aonde eles se apegarem, não tem aonde eles conseguem manipular a gente pela dor, pelo medo, né, e pelos traumas, né, que a gente tem todo um mecanismo que a gente já explicou. Então, voltem lá, né, principalmente na que fala sobre IA, né, a gente fala todos sobre esses projetos aí. Então, tendo isso, né, essa questão, esse controle, né, principalmente, né, a questão de culpa, né, agora que tem muita gente vindo com culpa aí, por causa de certas decisões e tudo isso, o medo, a culpa, faz parte da programação, gente. Faz parte da programação, é o que alimenta. Então, a gente tem que entender que daqui para frente é realmente ver como que eu ajo, né? O que está por trás das minhas ações, que sentimentos e emoções. Procurar se autoconhecer mesmo, enxergar nossas sombras, que é através delas que eles se conectam, né? Dani, eu vou fazer um ganchinho aí com relação à culpa. Por quê? Porque a gente vê a programação, eu trabalho na área da saúde também, e a gente vê a programação que eles fazem.
Eles fazem a gente se sentir culpado por uma coisa que a gente não tem culpa. É a programação do, ai, proteja o próximo. Ai, você precisa tomar, né, a picadinha para proteger as pessoas. Não, porque aí a gente tem que começar a pensar, raciocinar, porque a gente está entrando como manada, porque aí é que está entrando o controle, porque a gente não está conseguindo raciocinar. Se a pessoa que toma, ela se protege. Se a pessoa não toma, ela é um risco, ela está arriscando ela mesma, não é? Eu não estou protegendo o meu próximo se eu tomar. Estão entendendo como é que é? Aí eles falam, não faça para você proteger o próximo, não seja um perigo. Isso é tudo, todas essas mensagens que a gente vê lá fora, isso é uma manipulação. São mensagens subliminares para a gente se sentir culpada. Nossa, eu tenho que fazer isso, porque senão eu vou ser um risco para a sociedade. E cadê a sua imunidade perfeita que Deus Pai Criador colocou no seu corpo? Que a gente tem imunidade desde a infância, o nosso leite materno, ele nos proporciona imunidade a tudo. Aí fala, não, teve doença tal, que a gente tem que tomar, né, a picadinha quando é criança. Da onde saíram essas doenças? Isso é uma outra questão. Tem muita gente, existem cientistas que estão comprovando que muitas dessas doenças foram criadas de propósito. Inclusive, os mesmos cientistas que alegam, tem que evitar certas palavras, né? Que o bichinho da chinchinha foi feito em laboratório, inclusive o HIV, inclusive o ebola, inclusive outras doenças também foram. E isso tem prova científica. Não, gente, e todo mundo que se levanta contra o sistema, eles acabam com a vida, gente. Eu lembro quando eu morava lá nos Estados Unidos, que eu acompanhava muito essas coisas, quantos médicos eu acompanhava que simplesmente sumiram no mapa, assim, morreram mesmo, mas assim, de uma forma assim que você não consegue entender, né? Jornalistas que pesquisavam certas coisas. Eu tenho uma série de gente, assim, por quê? Né? Por quê? E por que você não pode questionar? Né? Por que não pode ser questionado certas coisas? Por que é censurado certas coisas? O problema, gente, é que o algoritmo, ele funciona das mídias, coisa que também tem a ver com controle, ele funciona como bolha. Você assiste uma coisa de uma certa linha, de uma certa coisa, vem só daquilo. Então, você procura estar com medo, procura coisa de Covid, do negocinho, vem só aquilo, né? Então, assim, você fica numa bolha, né? E daí você se junta com uma bolha de pessoas que pensam igual. Então, só que você não tem raciocínio crítico, fica naquela bolha, né? E isso tudo é controle, gente, é controle. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que furar a bolha e começar a ver todas as possibilidades, porque isso vai ajudar a entender melhor as coisas. A gente não pode se fechar, né? Principalmente quem está na espiritualidade, não pode, porque nós precisamos expandir nossa consciência. Como que a gente vai expandir nossa consciência dando nosso poder desse jeito, pelo medo, pela dor? Como que a gente vai expandir alguma coisa, não é? Então, como que a gente vai frequenciar se a gente tem uma caixinha preta lá de dor, de falta de perdão que a gente não abriu, porque nós temos muito orgulho, medo ou coisa, ou medo de sair do que a gente conhece. Enfim, vamos para frente, não vai prolongando. Mas assim, gente, é quebra de paradigma total aqui, né? Eu vou falar uma frase, um dizer aqui do Martin Luther King, que ele falou assim: nós precisamos aprender a aceitar que aceitar passivamente o sistema injusto é o mesmo que cooperar com o sistema. E por isso se torna participante dessa agenda, digamos, diabólica aqui, né? Outra, nossa vida começa a acabar no dia em que nos silenciamos sobre coisas que importam. Então, assim, se a gente está aqui, se a fonte criadora é a verdade, é luz, é esclarecimento, como que eu posso me fechar para a minha verdade? Como que eu posso me fechar para a verdade de onde eu vivo?
né? Porque eu não quero ver, porque eu tenho medo, ou porque eu gosto de uma linha, ou porque eu gosto da direita ou da esquerda, porque eu gosto disso, porque eu tenho um partido, ou porque eu tenho isso. Aquelas crenças muito, né, enraigadas. Então, assim, como que eu posso servir a luz fechando os olhos para certas coisas? Né? Não vendo, não querendo ver a escuridão, não querendo ver o que acontece com as crianças, porque elas sempre foram, como que eu alvo daqui da Terra. E se, quanto mais você entende, você pesquisa, mais você entende as coisas. Mas, enfim, o objetivo aqui é justamente a gente entender o que está acontecendo lá fora, mas sempre através do amor incondicional. Por quê? Porque a gente está aqui para trabalhar para a nossa libertação consciencial, né? E isso, quanto mais a gente vai trabalhando no nosso interior, nossos escuridões, mais a gente vai se amando, mais a gente vai amando o próximo. Que é o seu objetivo também. Vamos para frente, Juju, na questão aqui. Vamos pular para o futuro Star Trek. Então, por que a gente resolveu falar sobre isso hoje? Tem um lance interessante acontecendo e a gente vai querer saber, querer trazer aqui essa história e falar do o porquê que a gente está trazendo essa história aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre informação e contra-informação, né? Com relação a a gente trouxe esse exemplo do futuro Star Trek aqui, que depois a gente explica o fundamento dele e por que a gente está utilizando também, além dessa questão. Então, o que a gente vai trazer aqui? Da onde surgiu esse futuro Star Trek, né? Ele foi trazido na década de 60 por Gene Roddenberry. Alguns falam que foi o Conselho dos Nove, que por canalização passou para ele, né, toda essa série. Então, essa série ela foi trazida pela luz para que a gente possa estar já no nosso consciente coletivo, esse futuro, né, ou tipo assim, como que funciona lá, esse futuro, essa vontade de viver em harmonia com os outros planetas, com os outros seres, né, de a gente ter essa capacidade, porque aqui nós somos um dos poucos planetas que não tem acesso por exemplo, a fonte, né, nós não temos conexão, mas porque nós estamos aqui nessa escola aqui, né? E nessa prisão também. Então, assim, o objetivo é de revelação mesmo que eles colocaram, assim como outros programas também. A Luz sempre trabalhou em paralelo, em silêncio, em todos os setores, em todas as religiões, em todo lugar, sempre plantando, né, as sementinhas e as coisas para nos ajudar. Então, o objetivo desse futuro Star Trek é esse, gente. É a gente estar co-criando esse futuro, co-criando já indo conhecendo um pouco isso, né? O que é ser um planeta que tem conexão estelar, né? Então, seguindo disso em diante, o que aconteceu? A gente segue mais ou menos esse assunto sobre Star Trek e o que está acontecendo na exopolítica lá. A gente segue a Helena Danã, o Michael Salas, que pega muito a Helena Danã e vários, né, inclusive alguns insiders, né, e a própria Megan Rose, ele faz muito compilado, a gente segue muito porque vai de encontro a nossas experiências, que a gente também tem. Eu trabalho com hipnose, também tem muitas experiências que casam, que vai mais ou menos de encontro para essa realidade hoje, né? Então, o que acontece? Saiu essa semana uma questão bem chata nesse sentido, que envolve o futuro Star Trek, a informação da Helena Danã, que entre alguns outros, não sei se foi só ela que falou do Conselho dos Nove com o Gene, mas enfim, era o que
o que vinha falando, né? Mas aqui, a Helena Danan, semana passada, eu acho, veio com o Valnec trazendo informação que teve falha do sistema, que teve falha no sistema de segurança deles. E que eles estavam tentando, né, híbridos, daí quem ainda trabalha dos escurinhos, que tem muita ainda tecnologia, os principais foram realmente retirados, mas tem muitos tentáculos, muitos híbridos aqui ainda, né, em formas humanas, com muito poder ainda e com essas questões aí em mãos, né, de tecnologias ainda, muita coisa ainda sendo desenrolada. Então, o que aconteceu? Eles identificaram um monte de falhas também causadas por essas tecnologias desses seres. Parece que quanto mais eles, e outros confirmaram também, quanto mais é feita a limpeza, mais eles aparecem assim, e começam a causar problemas, aí limpa, causa problemas de novo, assim vai. Mais ou menos está sendo assim o processo. Aí ele veio trazer que, na verdade, aquela questão, por exemplo, da reunião lá de Antártida, ele veio trazer que realmente, né, não se falou específico da reunião, mas falou que não vai ser feito acordo, tá? Não tem acordo com eles. Então, assim, o que eles estão querendo dizer é que tanto a federação quanto a aliança não vai dar acordo para esse pessoal. Não falou que vai ser feito, mas que não vai ter acordo, que não é por aí. Então, ele foi bem taxativo na mensagem, em que não vai ter. Então, assim, fica aquela coisa de contra-informação, de uma informação, né? E fica uma coisa muito chata, inclusive, né, na comunidade aí. Mas outra coisa também que foi falado é que eles não têm conhecimento do Conselho dos Nove e que esse Conselho dos Nove são usados pelos escurinhos com uma tecnologia psicotecnologia que enviam ondas delta no sono, uma coisa assim que ele explicou, que pega as pessoas, nós, qualquer um de nós, né, que de repente entra numa ressonância ali, e que trabalhadores da luz mesmo, e que eles fazem isso para infiltrar informação. E, inclusive, fazer aparecer seres, essas coisas assim. Fazer essa ilusão para a pessoa. Então, é isso que ele falou, que provavelmente acontece com questão eles usam o Conselho dos Nomes, não quer dizer que não exista, mas eles usam o nome Conselho dos Nomes e vêm usando há muito tempo. Aí o que ele fala aqui, o que realmente aconteceu é que em 1963 a Federação Galáctica dos Mundos, com a inteligência militar do Navy, que é a Marinha Americana, eles contataram Gene Roddenberry para criar essa série de televisão que viesse como revelação. O que a gente já sabia que o Navy tinha muita ligação com a Aliança, inclusive, já desde o início lá dos anos 60, né? Quando começou lá a Aliança, enfim. Aí, esse é a informação do Valnec, através da Helena, da Megan Rose. Ela estava bem chateada de dar essa informação, mas ela estava fazendo o trabalho dela, segundo ela. Então, ele fala, continue se libertando, continue na soberania, continue fazendo o trabalho de vocês. Vocês precisam fazer o trabalho de vocês, que é justamente essa questão de buscar soberania, não dar o poder, se informar, fazer a cura, né? Enfim, frequenciar, né? Então, o porquê que a gente está trazendo isso? A gente não quer, aqui na Fênix a gente trata muito pela união. A gente não gosta de conflito, a gente não fala mal de ninguém, a gente não fala que fulano está certo, fulano está errado. Por quê? Porque não é objetivo nosso. Mesmo porque, né, Dani, tá muita confusão. A gente está vivendo uma terceira guerra mundial, mas é uma guerra tecnológica, uma guerra de informação. Exato. Então, assim, o
quer dizer que todo o trabalho que a Helena está errada, ou que todo o trabalho dela está errado, se caso, digamos que realmente isso tenha acontecido, né, que tenha sido essa interferência. Quer dizer que a gente vai julgar todo o trabalho da Helena Dan, né, no lixo, coisa parecida, porque aconteceu isso? Não, né? Independente, todos nós somos suscetíveis. Eu não estou falando que ela foi, eu não estou falando que está certo isso. Assim como alguns vão falar que a Megan que está com interferência, que ela que está querendo conflitar. Então, assim, vai criar time da Lena, time da Megan, como sempre fazem, né? Então, gente, o que é importante a gente entender? Nós estamos realmente em guerra. Nós não sabemos, todo mundo está fazendo o seu melhor, mesmo no nível de compreensão, mesmo dentro do seu ego, está todo mundo fazendo o seu melhor. Então, o que a gente vai, qual é o propósito dessa informação? Uma é trazer essa informação, que tem isso agora, 2 informações, sinta no coração. Outra, você vai pegar o quê? Porque o nosso propósito desse programa é esse, como navegar tudo isso? Como a gente navega essa informação com outra informação? Que é o tempo todo que a gente tem isso. E agora foi esse bem grande, porque as duas sempre fizeram lives juntas. Então, né, o Valnek e o Torhan trabalham juntos. Como que funciona isso? Né? Então, o que a gente faz nisso? Julgar? Jamais. Porque quando se julga, você está dando alimento para... É o que eles querem. Eles querem essa divisão, eles querem que a gente brigue, eles querem que a gente julgue, eles querem que a gente tome partido, que a gente se separe em grupos. Então, o que a gente vai fazer? Ressoe com a informação que a Helena Dana trouxe? É isso que eu vou pegar. Ressoe com tudo? Beleza. Ressoe com uma parte? Beleza. Com a Megan? Com uma parte, tudo ou nada? Tá tudo certo. Eu não vou julgar, eu não vou tomar partido, eu não vou... Então, o que a gente precisa entender e ter sabedoria, o que ressoou comigo? O que está mais... Essa informação, mas, no fundo, não importa que informação você pegar para você. Se você não fizer esse trabalho interno. E isso aí a gente volta para a questão do autoconhecimento, do trabalho interno. Porque se a gente for por esse caminho, não tem erro. Pode acontecer o que for. A gente vai ter a guiança certa, a gente vai ter a missão certa. E aqui é uma passagem que a gente sabe, nós não somos isso aqui, nós somos o muito mais, que a gente vai até mostrar ainda hoje, ainda se der tempo. Então, assim, o objetivo disso aqui tudo é a gente entender, gente. E isso acontece, e está acontecendo assim com outros que vêm trazer informação, provavelmente com a gente também, que alguns não concordam e já falam que o nosso trabalho é isso, aquilo, enfim, outras pessoas também. Nós, cada um tem um pedaço de coisa, ninguém tem a verdade absoluta. Então, o que a gente vai pegar é o que ressoa e está tudo certo, sem julgamentos, porque está cada um num nível, cada um num nível de compreensão, cada um num nível de espiritualidade, e a gente tem que respeitar todo mundo, né? E outra coisa também, né, Dani? Como estamos todos num nível de aprendizado, um nível de conhecimento, às vezes certas coisas acontecem com uma certa pessoa, até para o próprio progresso dela, para o aprendizado dela, né? Será que às vezes a gente não abre as portas para o medo, para a insegurança, e a gente canaliza, a gente entra numa discussão e a gente pega uma informação errada, a gente julga? Então, é para a gente observar que aquela porta não pode ser aberta. Né? É lógico que ela está sendo aberta porque a gente está numa escola, mas vamos aprender com o exercício. E não é falar, se culpar porque errou. Não, a gente está aqui para aprender mesmo, né? Está aqui para exercitar nossa soberania. E, inclusive, tem uns detalhes aqui de vários cientistas, né, que trouxeram todo esse, porque aí a pessoa fala assim, não, mas pessoal que vive, né, com a cabeça na espiritualidade e tal, e é muito fácil falar, realmente, é muito fácil a gente
discutir a respeito. Agora, a prática, ela é complicada, porque ela traz muitos processos de aprendizado, de condicionamento. A gente nasceu numa família que foi a pequena sociedade, depois a gente entra numa sociedade maior, uma escola, uma comunidade, então a gente recebe influência de tudo e de todos. Mas já tem cientistas que nos mostram, de formas palpáveis, de modo científico de estudos, que isso, a gente pode mudar tudo isso. Como a Dani falou, nós podemos cocriar o tempo todo, nós temos a conexão, nós somos Deus em carne. E aí isso e outras instituições religiosas falavam, nossa, se você fala isso perto de uma pessoa que segue muito assim, né, aquelas instituições, não interprete o que falamos, né, ao pé da letra, porque todas essas instituições, eu cresci na Igreja Católica, depois, né, conheci o Espiritismo, todas elas têm muita riqueza, mas são escolas, são fases que a gente passa. Então, a gente chegar num momento e a gente fala assim, eu sou Deus em ação, eu sou a continuação, a extensão de Deus, Pai e Mãe. A gente tem um poder criativo, eu estou toda arrepiada falando isso, eu tenho um poder de cocriação fantástico. E aí a gente vem, depois vocês olham lá por vocês também, o Bruce Lipton, que é um geneticista, que ele criou a epigenética, porque até algumas décadas atrás acreditava-se que nós estávamos limitados pelo nosso código genético. Né? Se eu nasci com a habilidade de fazer isso ou aquilo, se eu nasci com essa tendência, acabou, ali já estava delimitado o meu limite, mas não, ele descobriu, e ele é um cientista, era ateu, e ele mesmo fala que nos estudos dele ele descobriu Deus dentro das mutações genéticas, dentro dos códigos genéticos, dentro do estudo das células. Por quê? Porque nós podemos, daí mais uma prova, a gente falou da semana passada, a gente falou da experiência da dupla fenda, né, do poder do observador em ordem para ele mudar a composição da matéria, né, o elétron pode se transformar, ele pode agir como partícula, como energia. O Bruce Lipton também falou, nós podemos transformar o nosso código genético através dos nossos pensamentos, das nossas ações, da nossa vontade. Tem pessoas aí desenvolvendo câncer, que nunca teve câncer na família. Mas por quê? Porque ela está guardando aquela energia negativa. Ela causa mutação celular. Imagina, energia, matéria. Então, está tudo correlacionado, porque a gente vive num mundo onde a matéria ela é evidente, porém, ela é uma parte da realidade. Então, tudo que a gente pensa, a gente imagina, a gente sente, a gente está manipulando a matéria o tempo todo, porque está tudo conectado. Como estamos conectados com a matriz divina. Então, e muitas pessoas, existe um livro muito fantástico, ele é em inglês, e fala o curador de dentro, e são estudos científicos que vêm lá de 1960, que eles falam que até a diabetes tipo 1, que é desenvolvida com criança, que acreditava-se que tinha um problema no pâncreas, o pâncreas a criança desenvolveu, o pâncreas, assim, estava com defeito, né, basicamente. Então, eles comprovaram que fizeram estudos que essas crianças tiveram trauma na infância, separação de um pai, violência, alguma coisa, que causou um trauma tão grande que ela desenvolveu a diabetes, porque a diabetes é relacionada à tristeza, né, e à alegria. Então, quando você tem também um estudo científico que eles colocaram vários diabéticos numa sala assistindo filmes de comédia, que eles estavam com o nível de açúcar alto, e depois de assistir filme, rir bastante, o nível de açúcar caiu, porque eles estavam felizes. Então, tudo isso, que imagina, da mesma forma que a gente pode desenvolver uma doença, nós podemos curá-la, contando que a gente ache a raiz do problema. Só que essa ciência, né, conhece, como o povo fala aí fora, como ela é lucrativa, então ela quer vender remédio, eles não vão ao fundo, à raiz do problema, eles só um tratamento alopático, um band-aid, digamos assim, né? Então, é por isso a importância do autoconhecimento, de gente, nós temos e podemos
nos empoderar o tempo inteiro. Né? Não deixar, não, mas eu nasci assim, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer. Não, não. A epigenética, a ciência já comprova que não é mesmo assim. De repente, se a pessoa quer ficar na acomodação, vamos ser realistas aqui, porque a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, que já passou o tempo disso, né? Isso aí é um comodismo. Não, se a pessoa está acomodada, é a escolha. Isso, mas isso não vai fazer ninguém ascender, não vai fazer ninguém crescer, né, Dan? Tem que dar o seu salto de fé, seu pulo, seguir o seu coração jamais engana, então o coração, ele vai te guiar, se você começar a sair da mente, que viaja e tudo, começar a interiorizar e seguir o coração, começar a ver o quais são os traumas, o que aconteceu quando eu era criança, quais são os traumas que eu carrego, o que está por trás das minhas ações, realmente fazer esse estudo, essas práticas, essas técnicas, meditação, enfim, que vai ajudar a gente centrar. Se está lá informação contra informação, está uma loucura na geopolítica, na exopolítica, né, na própria espiritualidade, e tem informação e contra-informação na própria espiritualidade, então você pega e centra. Se você precisa tomar uma decisão, centra, que você recebe a resposta. Nós só esquecemos essa conexão, ela existe já. A gente só precisa sair da bolha. A hora que a gente sair da bolha e começar a trabalhar, arregaçar as mangas, a gente vai expandindo, essa conexão ela vai ficando cada vez mais forte, a intuição ela vai explodir, né? Aquele saber, aquele clique, aqueles arras, se você tiver coragem de ir atrás desses arras, é isso aí, Eurica, né? Aquela coisa assim, vai e segue, você vai ver como você vai se descobrindo cada vez mais, né? Você quer falar isso? Inclusive, como você falou aí da meditação, né, de centrar, o Joe Dispenza também traz, em vários livros dele, agora eu esqueci o nome, tem vários livros de meditação, né? Joe Dispenza, só que você falar aí no Google, porque eu leio ele em inglês, então eu estou esquecendo até eu esqueci do título, mas enfim, eles fizeram vários estudos de meditação durante o tempo que a pessoa estava em meditação, que ela entrava num estado delta, né? E as conexões neurais, elas se comunicavam com todas as partes do corpo, quando a gente acalma a nossa mente. Estudo científico, ele foi ver eletrocefalogramas, fizeram uma ressonância magnética, que você imagina, em vários workshops, eu já fui pessoalmente no workshop dele, é muito bom, eu fui aqui. O Dispenza, ele tem vários trabalhos, ele tem vários livros, um deles é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Também tem um livro mais recente, Se Tornando Supernatural, então ele fala como nós temos a capacidade, assim como o Bruce Lipton, ele fala como nós temos a capacidade de mudar a nossa percepção, de abrir a nossa mente, e através das nossas conexões neurais, elas vão mudando, tipo, uma pessoa que é muito irritada, que se irrita fácil com certas coisas, e ela, ao invés dela reagir, a reação vem do quê? Do medo, da falta de controle, e o medo é o quê? O oposto ao amor. Então, ao invés de ela reagir, ela parar e pensar, ela falou assim, não, eu não vou agir dessa forma, porque das vezes passadas não funcionou. Então, é a gente conscientizar, a gente ter um pensamento lúcido na hora de um comportamento que já está acostumado, já virou hábito. Então, quebrando o hábito de ser você mesmo, você tornando uma pessoa nova. Aí, a partir do momento que você vê aquele comportamento que você tinha, e você pensa, não, eu não preciso reagir assim, que depois eu vou me arrepender do que eu vou falar. E você, aos poucos, a sua conexão, aí o seu cérebro não entende, porque vai só explodir, não explodiu, aconteceu, né? Então, ele explica isso nos workshops dele, ele explica que a meditação, que o respirar, a gente fala isso muito na Fênix também, né, Dan? Nas aulas, o respirar, que aí você está dando, oxigenando o seu cérebro. Por quê? Por que a gente está esquece essa pandemia, né? Porque o YouTube, ele corta certas coisas, que eles estão falando, não, isso aí não é nada comparado a pandemia,
de depressão, de ansiedade, de crise de Suicídio. pânico, suicídio, que as pessoas estão passando. Por quê? Porque a gente vive num mundo de estresse. E quando você está. E todos os trabalhos são a mesma coisa. O controle, aí o sistema controlando a gente. Porque se você está estressado, o que acontece? Você não está oxigenando bem o seu cérebro, você não consegue pensar direito, você está só na reatividade. Aí o que acontece? Como eles provaram que a meditação, que o acalmar, ajuda o corpo a se conectar, suas células se conectarem, não tem nada conversando. O cérebro não está conversando com as conexões neurais, não está conversando com as glândulas, está tudo desconectado. E aí o que acontece? Acontecem vários problemas de saúde. Então é uma bola de neve, uma coisa, tá tudo correlacionado. Por isso a importância de se conhecer. Se eu fico estressada com certas coisas, não quero mais ser assim. Então vamos tentar, o que eu posso fazer para mudar? Respira, acalma, não precisa reagir, falar certas coisas que depois você vai se arrepender. Então, aí você cria um novo processo, você cria uma nova pessoa. E continuando nesse modo empoderamento, nós vamos falar que eu queria só mencionar o que o Alex Collier fala, daquele estudo do Blue Brain Project, Cérebro Azul, Projeto Cérebro Azul. Então, o que eles descobriram? Eles colocaram junto umas tecnologias que eles fazem um mapeamento do cérebro. Todo mundo que eles fizeram, eles descobriram que o cérebro apresentava estruturas multidimensionais dentro do cérebro, que iam desde a quarta dimensão até a 11ª. E essas estruturas estavam ligadas. Eles podiam ver atividades. Isso significa que a nossa experiência está em comunicação com essas dimensões, tempo real. Então, a gente está em comunicação, a gente manda informação para lá, de certa forma, acredito que, de repente, a gente não consiga ainda pegar de volta ainda, porque a gente está muito limitado, né? Mas a gente manda essa informação, como se a gente estivesse se conectando com essas dimensões. Imagine, gente. Então, assim, isso cientificamente, né? Eles estão provando. E eu procurei esse projeto e realmente existe. E todos estão assistindo esse movimento, porque o que acontece aqui na terceira, quarta e quinta dimensão acontece no universo inteiro, né? Então, assim, é tudo interligado. Por isso que realmente eles estão tudo aqui, porque o controle ele chegou aqui. O controle ele chegou de forma extrema e abusiva, extremamente abusiva, extremamente intensa e cheio de tentáculos, que está sendo difícil até para o pessoal da luz desenrolar tudo isso. Então, de certa forma, nós também estamos participando disso, alimentando, né? Então, o que a gente fechando, que já acabou nosso tempo aqui, a gente buscar realmente essa exoconsciência nossa multidimensionalidade, essa conexão que já existe com a fonte. A gente só precisa estar cada vez mais despertando para isso, despertando para o nosso poder interno, mas não de forma egóica, que justamente o ego, a gente vai estar lidando com o trabalho interno, que a gente não pode deixar para trás, a gente não pode varrer para debaixo do tapete, porque alimenta o sistema. Porque são essas crenças embutidas, essa programação faz parte, essas dores faz parte da programação. Então, a gente precisa estipar nesse sentido. Pelo menos conhecer e entender que a gente tem que estar se escolhendo consciente e não dar lado para essas energias, principalmente de divisão, separação, que fulano sabe, que fulano não sabe, que fulano está em... Não importa, gente. A gente precisa estar realmente fazendo essa conexão, trazendo essa sabedoria espiritual para cá, para a Terra, que a gente está precisando, né? Expandir essa consciência, que é isso que falta. Tá? É uma coisa inevitável, mudança, transformação para uma dimensão melhor, para uma coisa, porque a Terra está indo, ou seja, a gente vai, entendeu? Independente de quem está aqui. O problema é que a gente está nesse enredo, emaranhado com essas tecnologias, com esses escurinhos, de uma forma em que a gente precisa... desculpa, gente. A gente precisa
se desconectar para que a gente possa estar nesse quanto energético aí para poder avançar. A gente só está, os escurinhos estão prolongando algo que vai acontecer. Só que nesse meio tempo está acontecendo ainda, as dores estão aí, né? Nós estamos, por mais que a gente que já está mais, não entra nas energias, não entra no medo, a gente não sofre tanto como as pessoas, a população está sofrendo, existe, né, nós estamos no meio desse coletivo ainda, né? Então, o que acontece? A gente precisa estar cada vez mais despertando para isso, e fazendo nosso trabalho, alinhando o falar, o sentir, o pensar e o agir, para que a gente possa realmente estar caminhando de encontro à verdade, né? A nossa verdade, né? E fazendo essa conexão com quem a gente realmente é e com a fonte criadora. Ju, acho que a gente já esgotou nosso tempo de Isso. hoje. Basta, vou terminar também aqui agradecendo, mas também lembrando a todos, gente, de que tem muita gente que escolheu não acender agora, que não está preparado, e para quem já leu o livro A Vida em Marte, né, Ramatiz falava de como os marcianos, na época, eles vestiam as roupas deles, eles entravam em cura, trocavam de temperatura, tinha vida em abundância, podiam mentalizar as coisas. Então, é nesse mundo que nós estamos seguindo, é para esse mundo que a gente está indo agora. Tudo que a gente imagina, a gente está muito próximo de atingir coisas inimagináveis, né? Máquinas de produção de 5D, tudo pode ser produzido. A nossa cura, camas med beds, que você pode deitar, você rejuvenesce, você se cura, nós podemos baixar inteligências, informações. Então, esse é o nosso projeto Terra. Esse é o projeto Terra da Quinta Dimensão. Mas a gente tem que começar agora e lembrar muito que o nosso medo, a nossa insegurança, a gente está mandando energia para esses seres que ainda nos controlam e, além de tudo, a gente está expandindo isso para o universo, e não é isso que a gente quer. Se a gente quer fazer o bem ao próximo, imagina a gente está fazendo mal para o universo, para a evolução dos outros mundos, né? Então, a gente vive numa comunidade muito maior do que a gente imagina, vivemos num mundo muito diversificado, muitas riquezas, muitos seres, muito amor, e o nosso trabalho agora é expandir a nossa consciência, mas trabalhar o nosso interior, o nosso interno primeiro, ajudar o nosso próximo, não se preocupa muito com o próximo, com a mãe, com o marido. Tem gente que fala assim, minha mãe, meu filho, meu marido, cada um está no seu momento. Seja a luz, descubra a sua luz interna, que essa luz vai resvalar para todos os lados, onde ela puder atingir. E aí eu agradeço também, Dani, se você quiser terminar com alguma coisa, mas eu já agradeço aqui a presença de todos e a atenção, e vamos fazer a nossa parte, vamos mandar essa energia maravilhosa, esse amor que explode dentro do coração de todos nós, que a gente sabe, vamos encontrar o nosso eu interno, que a gente vai ver mudança a cada dia. Gente, é isso aí, a gente vai fazendo a nossa parte, né? Lembrando que tá tudo certo, cada um está no seu nível espiritual, cada um vai estar onde deve estar, cada um, tem muita gente que escolheu realmente sair como contrato, sair desse planeta agora, às vezes para voltar melhor, ou às vezes para ir para outras aventuras, outras experiências. Tem mil e umas possibilidades, não é nada engessado. Então, assim, o que acontece é que a gente precisa fazer esse trabalho interno, fazer essa guiança, fazer o que a gente veio para fazer aqui, que no fundo está tudo certo, né? Só a gente precisa entender que chegou a hora da gente despertar, não vamos prolongar mais nada, né? Então é isso, a mensagem de hoje foi essa, espero que tenham gostado, uma ótima semana a todos, boa noite. Fiquem com Deus, gratidão.